professor também aprende, viu, gente? Bom, tem mais aqui, ó, mais um gráfico para a gente desenhar. Processo é o mesmo, gente. A gente monta uma tabela. A gente monta a tabela com os valores de x. Então, aqui, ó, tem a minha coluna do x. Aí, vejam aqui, ó, o que está dentro, aqui no argumento do seno. X menos π sobre 3. Então, vou colocar essa parte aqui, ó. X menos π sobre 3. Então, depois que eu souber ele, eu vou calcular o seno disso. O seno de x menos π sobre 3. Para finalmente escrever os nossos pares ordenados, né? Então, lembrando, os valores que eu quero que sejam, né, no argumento do seno são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, porque são valores conhecidos e fáceis de calcular. Então, você já se adiante, coloque aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e lá embaixo 2π. Pronto. É aqui que eu quero que apareça, né, esses valores aí. E para cada um deles eu tenho que descobrir qual é o x correspondente. Como a gente faz isso? Aquela continha. Ó. Quando x menos π sobre 3 for igual a 0, tá aqui, ó. Quando x menos π sobre 3 for igual a 0, quanto é o meu x? Para calcular o x aqui, basta eu passar esse camarada aqui, ó, que está negativo, passo por outro lado, ele fica positivo. Então, eu tenho que x aqui é igual a π sobre 3. Então, quando o meu x menos π sobre 3 der 0, é porque o meu x aqui, ele corresponde a π sobre 3. E quando x menos π sobre 3 for igual a π sobre 2, vamos colocar. Então, x menos π sobre 3, quando ele for igual a π sobre 2. Da mesma forma, eu passo esse camarada para cá, somando. Então, eu vou ter aqui que o x é igual a π sobre 2 mais π sobre 3. E aí, nós temos uma soma de frações aqui, ó. Então, nessa soma de frações aqui, o MMC entre 2 e 3 é 6, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 3, também pode fazer assim. O MMC é 6. Então, 6 dividido por 2 dá 3, né? 3 vezes π dá 3π. 6 dividido por 3 dá 2 vezes π dá 2π. E, finalmente, aqui, 3 mais 2, 5. 5π sobre 6. Então, quando o meu x menos π sobre 3 der π sobre 2, é porque o meu x ele vale 5π sobre 3. E vamos fazer isso com cada um desses caras para descobrir o x. Então, agora é a vez do π. Ó. X menos π sobre 3 é igual a π. Então, passa esse cara somando. X é igual a π mais π sobre 3, né? E aí a gente faz esse mesmo processo aqui de soma de frações. Então, vai dar aqui 3, 4π sobre 3. Então, aqui o nosso x é o 4π sobre 3. Quando for 3π sobre 2, então tenho que x menos π sobre 3 é igual a 3π sobre 2. Então, passa ele somando do mesmo jeitinho. Então, vou ter 3π sobre 2 mais π sobre 3. Então, aqui eu tenho, faço o MMC, 9 com 2 dá 11. 11π sobre 6. Então, aqui eu tenho 11π sobre 6. E o último, quando x menos π sobre 3 foi igual a 2π, passa ele somando. 2π mais π sobre 3. Aí eu faço aqui o MMC de novo, né? 6 mais 1, 7π sobre 3. Aqui vai ficar... Professor, Oi. Daniel está perguntando por que deu 5π sobre 3. Onde é que deu 5π sobre 3? 5π sobre 3 aonde? 5π sobre 6 aqui, né? Perdão. Valeu aí.
pela observação, Daniel. Aqui é 5π sobre 6, que é esse aqui de cima. Se eu não esqueci alguma coisa, 11π sobre 6. Não, tá certo. Pronto. Obrigado aí, viu? Bom, descobri os valores de x, né? Então, o seno desses caras aqui são conhecidos, né? Então, aqui eu tenho seno de 0, que é 0. Seno de π sobre 2, que é 1. Eu tenho seno de π, que é 0. Eu tenho seno de 3π sobre 2, que é igual a menos 1. E, finalmente, o seno de 2π, que dá 0 de novo. Tá? Então, aqui, calcular o seno aqui desses caras é super tranquilo, né? Vamos aqui para os pares ordenados. Então, aqui eu tenho, quando o x é π sobre 3, o y é 0. Então, meu par, π sobre 3 e 0. Aqui eu tenho 5π sobre 6 com 1. Eu tenho 4π sobre 3 com 0. Eu tenho 11π sobre 6 com menos 1. E eu tenho 7π sobre 3 com 0 de novo. Então, aqui eu tenho, de novo, os pares ordenados. Qual é o menor valor do y? Qual é o menor valor do y aqui para a gente? Menos 1. Menos 1, né? E o maior é 1, não é isso? Então, nosso desenho vai ficar bem parecido. Veja, ó, o y igual a 0 aparece 3 vezes. Significa dizer que a nossa curva vai cruzar com o eixo x. Então, beleza. A gente começa desenhando, né? Fazendo o rascunho da curva, né? E aí o professor aqui, ó, sofre para fazer isso. Então, vamos lá. Peguei aqui. Tcharanã, tcharanã. Sempre fica horrível. Não, tá horrível. Deixa eu ver o que era aqui. Vamos perdoar aí. Então, aqui eu faço o desenho básico dela, né? Então, como aqui eu tenho y igual a 0 aparecendo 3 vezes, ó, 1, 2, 3, então é porque o eixo x cruza com a nossa curva em 3 lugares, né? Aqui nesse desenho básico. Então, ele cruza aqui, esse é o nosso eixo x. Vamos olhar aqui, ó. Aqui eu não tenho o par 0, 0 em nenhum local. Então, o nosso eixo y não vai passar aqui nesse ponto aqui, nesse primeiro 0, como passou no anterior. Como não tem, né? Então é porque o eixo y está um pouco afastado, né? Ele não cruza ali com nosso eixo y, ele está um pouquinho afastado aqui, ó. Então, digamos que ele passou aqui assim. Pronto. Está aqui o nosso eixo y, né? O 0 dele está aqui. Muito bem. Então, vamos marcar os valores, né? Conhecidos, valores fáceis, né? Quais são os valores conhecidos primeiro? O ponto mais alto e o ponto mais baixo. No ponto mais alto, qual é o maior valor do y que a gente encontrou? O maior valor qual foi? Ou foi 1, né? O maior valor aqui do y foi 1. Então, no ponto mais alto, esse valor aqui é 1. E o valor mais baixo é menos 1. Então, já vou adiantando aqui. Aqui em cima é o valor 1. E o valor mais baixo, aqui embaixo, é menos 1. Já marquei. Quando o y é 1, quanto é o x dele? Vamos olhar. Quando o y deu 1, o x dele é 5π sobre 6. Então, aqui, isso. 5π sobre 6 é aqui. Quando o y é menos 1, quanto é o x dele? Está aqui, ó. Quando o y é menos 1, o x dele é 11π sobre 6. Isso, perfeito. Aqui, ó. 11π sobre 6. Pronto, marquei esses camaradas aí.
E aí o y é igual a zero em 3 lugares. Aqui, aqui e aqui. Nesses 3 pontos. Aqui, aqui e aqui. Bom, quem é esse primeiro cara aqui? Vamos lá. É π sobre 3, 4π sobre 3 ou 7π sobre 3? Quem é o menor desses 3? π sobre 3, 4π sobre 3 e 7π sobre 3. Quem é o menor? 11π sobre 6. Como? 11π? Não, meu amor. Olha, eu quero só esses aqui, ó. Onde o y dá zero. Aqui, aqui e aqui. Aí o x eu tenho π sobre 3, 4π sobre 3 e 7π sobre 3. Então, Quem é o menor? Quem é o menor? Aqui, ó. π sobre 3? Por que você acha isso, minha flor? Porque é um dos menores. Tipo assim, pro zeros. Da zero, no caso. Eu sei. Por que você acha isso? O que está te garantindo que ele é o menor e não o maior, por exemplo? Rapaz, eu não sei explicar, mas Ó, eu quero... Vou até destacar. Eu quero esse e esse. Como eu descubro aqui quem é o menor? Pela quantidade de números no numerador. Por quê, Matheus? Por causa do número no numerador, só π. Enquanto no outro é 4π. Ah, Aí isso mostra que ele é menor. tá no ótimo caminho. Só falta mais uma observação que é para fechar e você ter certeza. Boa observação da... Acho que foi Elo, não foi Elo que falou? não, O piso foi Matheus. Foi quem? Não, antes de Matheus. Ah, então foi, acho que foi Fernanda. Ah, foi Fernanda? Pronto. Então, olha só, tá certo, aquele que caiu é o menor. O Matheus observou correto, né? Beleza. Só falta mais uma coisa para fechar. O que é? Para a gente garantir, ó, tenho certeza que eu fiz a escolha certa desse é o menor, né? E esse aqui, por exemplo, é o maior. Porque o pi tá só, tipo, não tem nenhum número ao lado dele. Não, não. Porque na circunferência, tipo, Não, esqueça. Tá aqui, ó. O que vocês precisam está aqui, ó. Está mostrado aqui. Porque todos eles são divididos por 3. Isso, perfeito, meu querido. Quem foi que falou? João Vitor. Oi, João. Muito bem, João. Olha só, primeira observação, ó. Quer dizer, a última observação. Todos eles, ó, têm denominador 3. É o mesmo denominador, tá? Aí veja, todo mundo tem π, ó. Π, π e π. Beleza? O que está diferenciando? Que aqui é 1π, 4π e 7π. Então, como esses denominadores são todos iguais, né? E aqui em cima tem o π, 1π, 4π, 7π. Então, segue a ordem, né, de crescimento intuitivo que a gente tem. 1 é menor que 4, 4 é menor do que 7. Tá bom? Então, atenção a essa... Eu gosto de mexer com a cabecinha de vocês, porque esses pontos são pontos de observação que vocês precisam estar atentos sempre. E te garante acertar a questão. Então, aqui, ó, eu tenho π sobre 3 aqui. Aqui eu tenho 4π sobre 3 e o último 7π sobre 3. Pronto. Completamos aqui, né, o nosso, a marcação dos pontos no nosso plano cartesiano, né? E daqui, ó, o desenhozinho, ó, tá ficando, se você olhar, fechar, apertar um pouquinho o olho assim, ó, tá perfeito, ó. Eu aperto, dá. Se eu tirar off, fica melhor ainda. Eita! Então, veja. Daqui a gente consegue tirar as informações de período. Olha, o período agora, ó, vai daqui até aqui, ó. Tá bom? Aqui é o nosso período. Muito bem, vamos calcular esse período. Então, qual é o menor valor aqui? Eu tenho π sobre 3 e no final, 7π sobre 3. Quem é o nosso período P? Né? É esse tamanho que vai daqui para cá. Como a gente faz? É só subtrair o maior do menor. É só fazer, ó, 7π sobre 3 menos π sobre 3. Graças a Deus, ó, é o mesmo denominador, basta subtrair os numeradores.
Então, eu vou ter 7 menos 1, 6. 6π sobre 3, que dividindo 6 por 3 dá 2π. Então, o período dessa função ele é 2π, facinho. E aí a gente vem aqui, ó, e ela no eixo Y já dá a informação dos valores da imagem, né? Estão entre o menor e o maior valor. Então, o conjunto imagem está aqui, né? Imagem da nossa função, imagem de f. De novo, é o mesmo intervalo, de menos 1 até 1. Beleza? Então, fazendo passo a passo, com calma, né? Fazendo o seu rascunho, você consegue fazer o desenho bonitinho, né? Com as informações no local certo, tá bom? E você... Obrigado por assistir. Bom estudo.